Então, assim, quem mora em apartamento, por exemplo, pode acender uma vela perto da porta, do lado da porta, na porta. Sempre coloca um pires, uma proteção, tá? Por causa de risco, né? Então, faz toda essa proteção e não tem problema. Pede, sempre pede com atenção, pede, direciona aquele fogo da vela, gente. O fogo da vela ele tem que ser direcionado. Então, pede a proteção. Olha, vou deixar aqui perto da porta. Meus guardiões, que eu não sei o nome, não importa também. Eles vão te ouvir. O canal é aqui, ó, né? Não é evocação. Não estou evocando uma pessoa estranha. Estou falando com alguém da minha família espiritual. Exu, seu Exu, sua Pombagira, né? Exu Mirim, estão aqui. Guarda a minha casa, né? Não deixa entrar as coisas ruins, as energias ruins, barra aqui na porta o que for me prejudicar, tal. Então, você faz todo um pedido e é muito simples. Então, dentro da sua casa, você também pode fazer isso, esse oferendar Exu primeiro, né? Coloca um pouquinho de pingo, um pouquinho de marafo, se for, né, o caso. Tem gente que não tem muito, mas pouquíssima coisa, né? Coloca, às vezes, assim, uma marafo com pimenta, uma pimenta dentro, né? Deixa, faz isso, são coisas bem simples. Coloca na porta, pede proteção, depois você vem para dentro, faz a mesma, tudo que você faz no terreiro, você faz, saúde, Exu, Exu, saúde minha casa, uma vez por semana, pelo menos, faz uma limpeza na tua casa. Uma limpeza que eu digo, uma preparação, aí você faz isso, a saúde, Exu, oferenda Exu, da forma que você conseguir da tua casa, vem cá, vem no teu congá, se não tem congá, tem um cantinho que você faz oração, tem um espacinho pequenininho que você acende vela, é ali o teu congá já, meu amigo. Não precisa ter uma imagem, 70 imagens de orixá e de todos os guias na tua casa. É um cantinho, às vezes é só um cantinho da mesa, um cantinho da estante, que é onde você coloca as suas velas, né? E ali é a tua direita. Você vai lá, firma para os orixás, pede, saúda, é a mesma coisa. Então, você faz esse processo, defuma a sua casa, né? E aí, gente, é onde o desespero funciona, porque quanto mais desesperado você está, mais você é eficiente. Olha, quando eu comecei a dar um bando, gente, eu estava tão mal, tão mal, tão mal. Pensa numa mulher que defumava a casa, eu fazia banho, fazia as limpezas, porque eu estava tão mal. Aí eu defumava, fazia tudo. Nossa Senhora, e vai, e faz. Por quê? Porque eu estava num processo muito difícil, né? Até eu conseguir me equilibrar, me acalmar, tal. Então, assim, no começo era toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, fazia defumação, acendia a vela, fazia firmeza, fazia, sabe, assim, para eu conseguir não enlouquecer. Então, você faz o que for preciso, com fé, com coragem, com desespero, às vezes. E assim mesmo, até ir aos poucos se equilibrando e acalmando. Aí sim você faz por amor. Você faz por devoção, você faz por gratidão, você faz por respeito. Aí o sentimento que te envolve em tudo aquilo é outro, né? Mas no começo, muitas vezes, é desespero, sim. Falar, eu vou aqui, porque senão eu vou morrer, né? Então, faça isso, né? Na sua casa também é o seu templo, né? É o lugar onde você passa mais tempo, é o lugar que deve ser mais sagrado para você, é a sua casa, né? Depois é o terreiro, depois é o teu templo religioso. O primeiro lugar mais importante, que deve ser mais limpo, mais respeitado, é a tua casa. Respeite a sua casa como você respeita o seu templo religioso. Não traga pessoas ruins para dentro da tua casa. Não põe qualquer tranqueira dentro da tua casa. Entende? Não tenha atitudes desrespeitosas dentro da tua casa. O teu tem que ser um ambiente limpo, tem que ser um ambiente saudável para você, para sua família, seja da forma que a sua família for. Inclusive se você morar sozinho, né? Você tem que se respeitar ali dentro dessa casa. Tem que ser um ambiente bom para viver. Porque senão você mora lá dentro do terreiro, faz uma casinha lá junto, lá com a tronqueira. Não é assim, gente. Entende? Então tem que ser. Uma outra coisa também que ele fala, deixa eu ver aqui. Ver se tem alguma coisa que eu não falei ainda. Eu acho que dessa parte, ele fala, né, dos mesmos procedimentos que devem ser adotados para Exu Mirim, para Pombogira. Depois vocês leiam, tá? Tá naquele material
que eu passei para vocês lá na semana passada, e aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, né, de toda a reverência, toda a importância de Exu na criação. A gente fala do orixá, tá? Então pensa no orixá Exu, essência divina do Criador, nada, que é o nada, é para ser instalado as coisas. Assim também tem Pombagira. A Pombagira, ela é o lado feminino da esquerda, mas ela não é Exu feminino. Até esses dias eu estava vendo alguns pontos antigos e eles tratam de Exu mulher. Porque antigamente não sabia como denominar, não sabia o que era Pombagira. Ah, Pombagira é a mulher de Exu. Ai, gente, ai meu Deus, para quem é mulher? Você se limita a sua existência a ser mulher de alguém. Você não é você, você é sempre mulher de alguém. Isso para a mulher é muito, tem um peso muito grande. Então eles faziam isso porque, lógico, a nossa sociedade é machista, gente, não adianta. Ah, é a nossa sociedade? Vou só dar uma pausa aqui, tá, no assunto, para falar uma coisa para vocês, para os homens e para as mulheres, porque a gente fala muito de preconceito, né, de luta contra o racismo, contra vários tipos de preconceitos religiosos, de gênero, de sexualidade, blá, 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 blá. Mas o preconceito mais antigo, milenar e mais arraigado na sociedade não é o preconceito da cor. Ele é o preconceito da mulher. A mulher, há milênios, é tratada como ser inferior. Então, nós temos um reflexo disso. Inclusive, e isso é tão natural, gente, até hoje, para alguns e para algumas, né? As pessoas tratam natural, não, porque ela é mulher. Ah, por que aconteceu isso? Ah, porque é mulher. Né? Então, é uma luta constante de ter que provar o seu valor como pessoa. E aí a gente transfere toda essa nossa cultura, que não é brasileira, não é de agora, não é do século passado e não é do século retrasado. Essa cultura de diminuição da mulher, que dura milênios, a gente passa para as entidades. Quem é Pombagira? Pombagira é a mulher de Exu. Estão entendendo? Nós vamos estudar o livro depois de Pombagira. E aí eu falo para vocês que não. Tudo tem a sua... E eu não estou falando isso porque eu sou feminista, não. Pelo amor de Deus. Eu acho péssimo isso. Não é para valorizar mais, tá? Porque a mulher é... Não tem nada de mais, não, gente. Cada ser é único. Então, homens e mulheres, independente, cis, gênero, transgênero, eu estou falando do corpo, são diferentes e são complementares como a criação de Deus e como o que a gente está estudando aqui na Umbanda. Estou falando de tudo no orixá, tudo referente à criação divina tem dois polos, um positivo, um negativo, um masculino e um feminino, tudo na criação. Então, homens e mulheres são partes complementares da criação. Eu estou falando enquanto criação. Não estou falando que homens e mulheres foram feitos para se unirem e procriarem. Não é nada disso, gente. Estou falando da criação em si. Eu preciso, na sociedade, na vida, de características femininas e características masculinas, das suas peculiaridades para a vida completar. Não estou falando de procriação, estou falando da vida em geral. Entende? Então, quando eu trato de Pombagira, que é o que ele vai falar aqui agora, né? Ela é que... Agora vão ler as palavras do autor, tá? Ela é tão importante para o equilíbrio da criação quanto todos os outros orixás. Por quê? Pombagira, ela tem o seu estado interior. Ela vai para o interior, para o interno dos seres. E tudo que tiver em desequilíbrio, ela exterioriza, tornando visível e identificado. Então, Pombagira é aquela que traz, que mostra
aquilo que está em desequilíbrio. Por isso que é muito comum, seguindo esse raciocínio, gente, pensa assim, é muito comum você ver o povo soltar franga, falar e desfalar quando incorpora o pombagira. Mas pensa numa vergonha que dá. O que eu já vi de médio, gente, que olha, incorporou a pombagira e saiu falando os podres da... Nossa Senhora, muitos. Por dizer que, lógico, desequilíbrio do médium e tudo mais, mas fala. E ela traz tudo aquilo. Ai, que medo, então não vou incorporar a pombagira não, porque ela vai contar tudo meus podres. Lógico que não, né, gente? Ela vai revelar aquilo que está em desequilíbrio em você e que precisa ser tratado. É para isso. Não é para te expor, para te ridicularizar. Entende? E ele continua falando, né? Que Exu Mirim é o nadificador, ou seja, ele reduz as coisas ao nada. Qualquer coisa que existe, Exu Mirim reduz ao nada. E Pombogira, com seu poder interiorizador, põe para fora tudo que tiver no interior de algo ou de alguém. E um dos recursos que Pombagira tem para pôr para fora, né, é o fator desejo. Fator esse que desperta no ser, que vibra esse algo e deixa exteriorizar. O fator desejo faz com que o desejar intensamente exteriorize o que vibra em seu íntimo, o que induz fortemente a realizar os seus desejos. Exu é vigor, Pombagira é desejo. Por isso que eles são tão comumente associados a somente a parte sexual. Porque você escuta falar, bom, tem um orixá, tem uma linha, que um é vigor e o outro é desejo. Fala, isso é da putaria, desculpa a palavra, tá, gente? Isso é da putaria, certeza. É nessa... E aí, quem se afiniza fala, é nessa mesmo que eu vou. Vixe, agora tô... Gente, não tem nada disso. Quando fala da força de Exu é vigor no sentido amplo, geral. Vigor é o quê? É energia, é disposição. Conseguir fazer, você tem aquela força para fazer as coisas. Fazer o quê? Fazer tudo. Então, é o vigor da fé, é o vigor da justiça, é o vigor do conhecimento, é o vigor do amor. Então, é também um aspecto sexual, mas não se resume a isso. É o vigor da evolução, ele se agarrar, sabe, ter vontade, aí com a pombagira. Então, é vigor e desejo. O que é que se faz na vida sem desejo? Nada. Pombagira é desejo. Não resumam Pombagira a desejo sexual. Pombagira é desejo por tudo, inclusive desejar a sua origem divina, que é a fé. Eu desejo ter mais consciência da minha origem divina. Isso é o desejo da fé. Desejo de justiça, desejo de conhecimento, desejo de transformação, desejo de gerar, desejo de criar vida, projetos, amigos. Então, eu tenho Pombagira de Iemanjá, desejo de finalizar. E olha, gente, se tem uma coisa que você precisa ter muita vontade na vida, é para terminar certas coisas. Às vezes é necessário um desejo gigante para você conseguir terminar um relacionamento abusivo, que é por fim. Então, eu estou falando de uma pombogira de Omulu, que é a pombagira com a qual eu trabalho, a Senhora das Almas. Ela é uma pombagira de Omulu. Omulu é o quê? É fim, é morte. Então, eu preciso de desejo, querer muito terminar, sair de uma empresa, de um emprego que me faz mal, que me limita. Vocês estão entendendo que pombagira não é prostituta? Pura e simplesmente, é assim. E aí, todas as pombagiras, a gente vê, ai, gente, eu não posso ver, eu não tenho paciência, eu não tenho, olha, não me desperta coisas boas ficar vendo tanta gente postando vídeo, que aquelas pombagiras, que aquelas que, sabe assim, reduzindo pombagira a prostituta.
assim, com atitudes, com palavras, com roupas, com tudo. Não estou falando que todo mundo, mas tem muito, infelizmente. E pombagira, algumas são mais sensuais, sim, lógico, eu estou falando de desejo, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada de errado com isso, tem pecado, pelo amor de Deus. Mas eu estou limitando o poder de uma entidade única na criação. E de um par que move a nossa vida. O que você faz sem vigor e sem desejo? Você vira um peso de papel, você não faz nada. Entende? Então, Exu e Pombagira, eles não são nossos escravos de pedido, eles não são tirador de pedido. Eles estão na nossa casa, na nossa vida, em tudo. Eu honro e respeito, agradeço profundamente todas as vezes, todos os dias que eu penso, eu agradeço. Por quê? Porque eles quiseram estar comigo nessa vida, nessa encarnação, nessa fase. Entende? Então, assim, é uma coisa muito profunda. E às vezes eu fico olhando para, nossa, acho que eles vê as atrapalhadas que a gente faz, fala, não é à toa que a gargalhada vem mesmo. Inclusive, na sequência, o autor trata da gargalhada. Por que a pombagira dá as gargalhadas debochadas, né? Durante a incorporação? Porque ela está captando as coisas interiores nas pessoas, né? Que está oculto, e ela já dá risada e já vai tirando. Ela fala, gente, vou contar um episódio, já faz muito tempo, não tenho a mínima ideia de que pessoa, mas eu me lembro muito, mesmo incorporada, algumas coisas a gente lembra com muita clareza, acho que foi para eu ver mesmo. E um homem veio em atendimento pombogira e veio pedir para ela, pelo amor de Deus, moça, boa noite, você me ajuda, porque a minha ex-mulher não larga do meu pé, eu preciso da sua ajuda para fazer ela largar do meu pé, que eu não aguento mais, não sei o quê. Ela foi olhando. Gente, ela pegou esse cara, ela falou bem pertinho assim dele, ela foi chegando e foi falando bem baixinho. Ela falou assim, você ajoelha e lambe o chão que ela pisa. Ela não está com amor, seu idiota. Ela não está correndo atrás de você com amor. Ela tem ódio porque você batia e abusava dela. E você faz favor de ajoelhar aqui agora e pedir perdão, porque senão quem pega você sou eu. Não vou fazer nada para essa coitada. Você pede muito ao Pai para que te oriente, para que ela te perdoe. Então, o cara foi ficando assim, sabe? Ele falou assim, você não vem com conversinha, não. Você batia nela, você abusava dela, e aí você chutou ela fora, e agora ela fica correndo atrás de você, porque ela tá com ódio, é vingança, não tem nada de amor, não. Ela tá ferida, machucada, e você vem pedir para ela afastar, você vai lidar com ela e vai fazer ela te perdoar, você vai tratá-la muito bem para que ela te perdoe. Repense suas atitudes. Enfim, sim, mas com essas palavras ele acabou com o cara. Então, aquilo que estava no interior dele, ela trouxe, inclusive, para ele largar de ser cara de pau. De vir jogar conversinha em cima das entidades. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem... Aí, cada entidade, de cada pombagira, tem formas, tem peculiaridades na hora de agir. Tá? Uma coisa que eu percebi na Senhora das Almas é que ela tem um trabalho de... A impressão que eu tenho é que ela traz o melhor da pessoa. O que é o melhor? As pessoas que vão para o atendimento, que vão conversar com ela olha a pessoa, ela fala assim, não, minha filha, você está desesperado, você está passando mal, você não está bem, você está com problema, mas você tem isso, ela arranca assim, ó, você tem isso aqui que é maravilhoso, que é bom, sabe assim, ela tira o melhor das pessoas para que as pessoas tenham aonde se apegar. Então, é uma forma, é exatamente o que está falando no livro. Tirar do interior. Então, nem sempre você tira, olha como que é engraçado. Então, em geral, várias pombogiras tiram aquilo que precisa ser revelado. Mas isso não quer dizer que ela vai tirar uma coisa ruim para te esfregar na cara. Entenderam?
Tudo tem tudo tem os dois lados. Ela, por exemplo, faz muito disso, de tirar uma coisa muito boa que às vezes a pessoa não se enxerga ou esquece que tem aquela qualidade, que tem aquela coisa boa dentro de si, mas que o resto dos problemas das coisas estão matando, estão minando isso. E ela tira, ela faz assim, não, você tem isso aqui de bom, ó. Isso aqui é muito bom, usa isso assim, assim, e ajuda, explica, fala. Então, esse é um poder de Pombogira também, esse desejo, né? Nós vamos depois nos aprofundar em Pombogira, que é um, assim como Exu, é um outro mistério muito distorcido, mas é um mistério maravilhoso da criação, né? Um outro também. Esse aqui eu gosto, porque acho que é a última frase. Fala que Exu tem duas cabeças, uma no céu e a outra na terra. Exu tem duas cabeças. Tem um ponto que eu gosto muito desse ponto, eu sempre canto. Que Exu que tem duas cabeças, ele faz sua gira com fé. Uma é Satanás do inferno e a outra Jesus de Nazaré. Então você canta esse ponto, você fala assim, como assim tem duas cabeças? Mas Satanás e outra Jesus? Que história é essa? Isso é representação da bipolaridade de Exu, da bipolaridade magnética de Exu. Ai, deu nó já na minha cabeça. Vamos lá. Quando a gente fala em bipolaridade, tá? Ele vai explicar tudo que existe na criação. Eu já falei para vocês que tem sempre dois polos. E dois polos não quer dizer que é um bom ou ruim. Pensem sempre no ímã. Eu gosto muito do ímã, por quê? Porque o ímã é um ímã, gente. E ele tem um lado positivo e negativo, que faz parte integrante dele. Um repele e o outro atrai. É a forma da criação. Então, Exu, ele é positivo e negativo. E isso não tem nada a ver com mal, tá? Exu é positivo e negativo. Eu vou até... Tem o texto dele aqui, tá? Mas eu vou explicar de uma forma bem, assim, até para ficar bem simples mesmo. Só para vocês entenderem. Eu falei para vocês que Exu é vigor, tá? Mas eu também falei para vocês na semana passada que Exu, ele esvazia, ele é o esvaziador para transformar as pessoas. Então, Exu tem, como tudo na criação, e os outros orixás também têm, essa bipolaridade. Ou seja, ele tem um lado positivo que imanta os seres com o seu vigor, e tem o lado negativo que tira, vibra positivamente e manta com força, com vigor. E o outro lado negativo que absorve os nossos desequilíbrios, absorve a nossa negatividade, esvaziando a nossa negatividade. Então, ele tem uma cabeça voltada para o positivo e uma cabeça voltada para o negativo. Então, a função de Exu não é só descarregar, mas ela também é carregar. Entende? Então, a gira de Exu, então, por que eu me sinto tão bem depois da gira de Exu? Porque você descarrega as energias negativas e desequilibradas e carrega com o vigor de Exu. Poxa, perfeito. Eu venho da gira de esquerda, eu falo que a gira que eu venho, assim, parece que eu fiz 1 hora de hidromassagem, fiquei relaxada, tranquila, sossegada, chego bem, disposta. Por quê? Porque você tem todo esse mecanismo energético, essas duas cabeças de Exu, tá? Então, uma do Satanás do inferno e a outra de Jesus Nazaré, simbolicamente tratada nesse ponto que eu gosto tanto. Então, não é que Exu é de Deus e do diabo. Entende? Quando eu estou falando disso, eu estou falando das duas polaridades de Exu, que são polaridade de carregar positiva e de descarregar a negativa. Aliás, só para a gente finalizar esse capítulo 9, uma das primeiras frases que eu escutei, a primeira vez que eu conversei com o Exu incorporado, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, não conhecia Exu. Talvez não me lembro nem de ter ouvido falar, tá? Falando para mim, ó, você vai lá,
Ah, tem trabalho de terra. Ah, trabalho de terra, imaginei, sei lá, o povo fica pisando no chão, não tinha nem ideia do que ia acontecer. Fui lá no tal do trabalho da terra, né? E o trabalho da terra tinha lá um Exu tranca-ruas. E esse Exu tranca-ruas, eu, bem tonta, né? Eu falei, eu vou sentar aqui e vou escutar, porque alguma coisa essa entidade que dá essas gargalhadas, usa vermelha, acende essas velas pretas aqui para todo lado, Jesus amado, mas eu vou escutar, né? Tem que dar uma chance sempre. Sentei do lado do Exu, estava calmo, não era um terreiro menor, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o que essa entidade falou para mim, tanta coisa boa, tanta coisa certa, tanta coisa que me esclareceu, tanto, eu fui ouvindo e fui concordando, fui entendendo. E aí a gente falou, mas é bom, isso é mal. Aí ele olhou para mim e falou, bem ou mal foi o conceito que vocês inventaram. Ele falou, não existe bem ou mal. Vocês que inventaram, vocês aqui na Terra que inventaram bem ou mal. E parou assim meio no vazio. E eu fiquei com isso muitos anos na cabeça. Bem ou mal, eu falei assim, esse Exu tá me dando um migué, né? Tá querendo me induzir a erro, tá querendo me confundir para tentar justificar a coisa ruim que ele está fazendo. A gente julga, gente, de acordo com o que a gente conhece. Eu era uma idiota, então eu julgava de acordo com a cabeça que eu tinha na época. Muitos anos depois, eu conheci, aí por intermédio dos livros do Rubens Saraceni, tá? Por isso a importância que esses livros têm para mim. Depois de ler muito, fui lendo os romances, eu fui entendendo. Eu falei, gente, realmente não existe bem ou mal. Bem ou mal é um conceito que nós aqui adaptamos, mal e porcamente. Não existe bem ou mal. Esse bem ou mal que a gente interpreta aqui é muito tosco, é muito pobre. Ah, mas se você matar alguém, você é mal. Depende. Tudo depende. Depende da circunstância, depende das histórias, depende do momento. Não estou dizendo que pode, tá, gente? Não estou dizendo, não é isso, mas eu estou dizendo que o que é bom e o que é mal nem sempre é tão visível aos olhos. E depois de ler muito, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu falei, bom, encarnado, limitada pelos olhos da carne, eu não consigo reconhecer com clareza realmente os desígnios da lei de Deus. Então, eu vou pelo meu bom senso e pela régua mediana da minha consciência. Entende? Então, eu me pauto por quê? Porque, isso é de Deus, isso não é de Deus, Deus quer assim, Deus quer assado. Ah, meu amigo, aqui encarnado a gente não tem certeza dessas coisas. Não tem. Desistam. Entende? De ficar, não, foi porque Deus quis. Ai, gente, sei lá, o que Deus quis? Que às vezes coisa tão ruim acontece, e às vezes coisa boa, você fala, mas será que eu mereço isso, né? Então, assim, esquece, a gente está encarnado. O plano de Deus para nós na carne é justamente ter a visão mascarada, disfarçada, ter o máximo de distração possível para a gente esquecer de quem a gente é. Ou não é isso a nossa vida? A nossa vida é feita para distrair a gente constantemente, esquecer quem a gente é. Quem que a gente é? Parte do Criador, essência divina que pode tudo. É parte, nós somos parte do Criador. Ele está em nós e nós estamos nele. Mas a nossa vida distrai tudo o tempo inteiro. Aí a gente fica tão idiota aqui na carne, encarnado, que a gente vai falar de política. Vai discutir religião alheia, que o outro está certo, que o outro está errado. Ai, gente, que preguiça. Entende? Então, assim, é muita distração. Aí você fica lá naqueles TikTok, vendo aquele... eu passo raiva, eu já me distraio. Esqueço que eu sou filho de Deus. Entende como que acontece? Isso é do jogo, vamos dizer assim. Isso é da natureza das coisas. E a gente tem que... Por isso que a religião não é fundamental. E a religião nem é tão importante assim. A religião é só um intermediário. Mas, eu não sei você, gente, mas eu se eu não tiver constantemente, assim, alguém para me puxar para essas realidades, a gente divaga e se perde.
Então, a religião é uma coisa para te auxiliar nessa essência, da forma que você consegue sentir, que você entende. Por isso que todas as religiões têm essa função, de te puxar para Deus. Porque senão a gente afasta, divaga. A gente é mal? Não, a gente é bobinho, espírito novo. Nós somos novinhos na criação, então a gente divaga, afasta, vai, entende? Então a religião, ela é uma muleta na nossa vida, né? Mas é uma muleta boa, não estou criticando, não. A gente tem que ter, eu preciso, gente. Eu não estou nessa altura ainda de falar, não, eu consigo ficar aqui ó, constantemente conectada com Deus sem religião nenhuma. Ah, difícil, viu? Muito difícil, muito difícil. Então, seja ela qual for, você tem sempre aquele momento ali para te trazer de volta para essa essência. E continuamos na semana que vem, falando do lado negativo da criação. E aí nós vamos chegando nas hierarquias de Exu, para a gente chegar até os guardiões que estão nos acompanhando, que a gente sente, que a gente conversa, que vocês querem saber, né? Então, como que chega? Como que aquele vazio da criação chega aqui do meu lado, né? Então, a gente vai falar, a esmiuçando, chegando aí nessa parte. Ok? Então, uma boa noite a todos. Agora, eu sinto muito, mas eu vou ter que dar uma de youtuber, vou ter que se inscrevam no canal, eu quero ter os 50 e tantos inscritos lá, para saber que vocês estão acompanhando, eu consigo ver lá quem está acompanhando as aulas, tá? Deixe o seu like, coloquem lá certinho, e se tiverem, eu vou postando, gente, as aulas, desde que eu comecei, eu vou tentar editar, ver o que eu consigo aproveitar, tá? Mas para os iniciantes, assistam essas lá do livro Manual de Doutrina da Umbanda, que aquele lá vai dar o beabá mesmo para a gente começar, ok? Então, um abraço a todos, até sábado.